Bem-vindos ao Farofa Geek no YouTube, eu sou a Bu e hoje a gente vai falar sobre a história real da Betty Broderick, que foi retratada na segunda temporada da série Dirty John. E se você gosta desse tipo de conteúdo de histórias reais e outras análises, além do óbvio sobre a cultura pop, já se inscreve aqui no nosso canal e assina o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo. E essa série Dirty John tá disponível no catálogo da Netflix. Ela é uma antologia. O que isso significa? Ela não tem uma mesma história que vai crescendo ao longo das temporadas. São histórias diferentes que têm um núcleo, uma mensagem em comum. E analisando a primeira e a segunda temporada dessa série, a gente pode ver que o núcleo, o tema central que elas têm em comum é essa disparidade de armas entre homens e mulheres e como as mulheres elas acabam sendo enganadas e sofrendo algum tipo de abuso psicológico pelos homens. A primeira temporada da série eu já tinha gostado muito e retratou o Eric Bana. Eu não gostava do Eric Bana, mas ele ficou muito bom no papel do John, que era um cara que fingia que era médico, enganou a esposa, enfim, teve um final trágico, se acompanha lá na primeira temporada. Nessa temporada, a gente é apresentado a história da Betty Broderick, que era uma dona de casa que no final dos anos 80, lá nos Estados Unidos, ela é acusada de assassinar o ex-marido e a nova esposa dele. E fica tranquilo porque isso não é um spoiler, a série já apresenta de cara pra você essa premissa, e o legal é que é uma série não linear. Então, o que é bacana na série não é você saber que isso aconteceu, mas você fica chocado, querendo muito acompanhar e tentar assistir os outros episódios pra descobrir como é que essa dona de casa, como essa esposa dedicada e mulher maravilhosa se transformou numa assassina. Who controls who? A série funciona muito bem nesse mistério, eu gostei demais, eu fiquei sempre querendo ver um outro episódio pra conseguir ir juntando ali as peças do quebra-cabeças, e um grande destaque da série é a Amanda Peet como a Betty Broderick. Pra quem não conhece, a Amanda Peet lá nos anos 2000, ela fez muita comédiazinha romântica, inclusive duas que acho que ela ficou bastante conhecida, que era uma com o Jack Nicholson e a Diane Keaton, e uma outra com o Ashton Kutcher. Mas assim, nunca dei muita coisa pra atuação dela não. Agora, aqui, como a Betty, ela tá dando um banho, sério, ela tá incrível. E quem tá interpretando o Dan, que é o ex-marido, é o Christian Slater, que também tá super bom em papel. E nesse vídeo aqui, a gente vai focar na história real da Betty Broderick. Então assim, se você ainda não assistiu a série e não quer tomar nenhum tipo de spoiler, assiste a série primeiro. Agora, o que eu vou falar não é exatamente um spoiler, porque isso é uma história real, ela realmente aconteceu. Então assim, spoiler da história real, enfim. Mas vem aqui comigo assistir esse vídeo, porque lá no final, depois que eu contar a história dela, a gente vai falar um pouquinho sobre se ela seria uma assassina ou se ela seria vítima do marido. Então vamos embora pra história, porque essa história é tão bizarra e tão surreal que envolve até a Oprah. Today, Betty Broderick. A Betty e o Dan, eles se conheceram lá na Universidade de Notre Dame, no estado da Indiana, nos Estados Unidos, em 1965. Na época, a Betty ela tinha 18 anos e ela vinha de uma família super rica e tradicional lá de Nova York. E o Dan, ele era um jovem super ambicioso que tinha o sonho de ser médico. Depois de tudo que aconteceu, a Betty ela deu uma entrevista falando que o Dan e ela, eles se conectaram imediatamente, porque os dois eles tinham características muito semelhantes. Os dois eram inteligentes, ambiciosos e engraçados. E aí lá nos Estados Unidos tem uma regra muito doida. Para alguns cursos tradicionais, tipo faculdade de medicina e de direito, você precisa primeiro fazer um outro curso em uma faculdade. E aí depois que você completa esse curso, você pode aplicar para sua segunda graduação, que aí sim seria medicina ou direito. Então foi por isso que o Dan conheceu a Betty lá na Universidade de Notre Dame, e logo depois que ele concluiu o seu curso lá, ele prestou medicina na faculdade de Cornell. E a Universidade de Cornell, lá nos Estados Unidos, ela faz parte da Ivy League, que é uma liga com as 8 universidades mais top dos Estados Unidos. Em 12 de abril de 1969, a Betty e o Dan, eles se casaram. É importante a gente falar que isso até foi uma coisa bem martelada na série. Enquanto o Dan estava fazendo a faculdade de medicina, quem cuidava da casa e quem provia pela casa era a Betty. Ela chegou a ser professora, depois ela passou a vender produtos cosméticos e Tupperware em casa, e ela também foi babá. Então era com o salário dela que eles seguravam as pontas em casa. Quando o Dan estava para se formar na faculdade de medicina, ele decidiu que não era aquilo que ele queria pra vida não. Normal, né, gente? Acontece, às vezes a gente escolhe errado. E ele decidiu que ele queria fazer direito. E onde é que ele fez direito? Em Harvard. Só que faculdade de medicina, faculdade de direito são coisas muito caras. Para isso, para fazer uma segunda faculdade lá em Harvard de direito, o Dan pegou um empréstimo estudantil. E novamente, quem cuidou da casa nesse período
período foi a Beth sozinha. A Beth, ela publicou um livro em 2015, a gente vai deixar ele linkadinho aqui na descrição do vídeo, e ela conta no livro algo que até foi retratado rapidinho na série, que ela percebeu que o Dan, ele queria uma esposa troféu. Ele queria alguém que arrumasse a casa, passasse a roupa dele, cuidasse das crianças. Então tudo que era relacionado à casa, a Beth que cuidava, e ela abdicou dos sonhos dela, da carreira dela pra isso. Então o posicionamento do Dan já era um posicionamento bastante machista. Eles tiveram ao todo 5 filhos. Em 1970, logo no ano seguinte ao casamento, eles tiveram a Kim, em 1971 a Lee, em 1976 o Dan e em 1979 o Rhett. Mas até aí são 4 filhos, né? Pois é que o 5º filho, ele viveu apenas 2 dias. A Beth entrou em trabalho de parto, ele nasceu, sobreviveu 2 dias e depois morreu. Esse filho não chegou a ser nomeado e no livro da Beth, ela conta uma coisa super pesada. E isso não é falado na série. A Beth diz que quando ela entrou em trabalho de parto para dar luz a esse bebê que morreu, o Dan, ele tava viajando, esquiando, foi esquiar. Quando ela ligou para ele para falar que ela tava entrando em trabalho de parto, ele ficou furioso, irritadíssimo, porque ela tava ligando no meio das férias dele. Então assim, quanta insensibilidade, né? Fala sério, eu tô aqui esquiando, você vai ficar enchendo o saco avisando que entrou em trabalho de parto. Gente, que ser humano é esse, né? Ela também conta, em entrevistas e no livro dela, que eles chegaram a passar um momento que eles tiveram dificuldade financeira real. E era uma coisa que o Dan não gostava de falar. E isso é muito bem retratado na série, né? Ele ficava com vergonha de falar que ele já passou dificuldade na vida. Porque pra ele, imagem era tudo. Então, se você tá vendendo a imagem de que você sempre foi o bambambam, você não podia ter vindo de uma origem humilde. Óbvio que isso não existe, tá, gente? Depois que o Dan se formou lá em Harvard, a família se mudou pra San Diego e aí a sorte deles parece ter mudado totalmente. O Dan, ele se tornou um advogado super bem sucedido, na faixa de um salário de mais de 1 milhão por ano. Isso na década de 80, tá, gente? Imagina quanto esse dinheiro não ia ser hoje em dia. E a família não só tinha dinheiro, ela tinha muita influência na cidade. Eles davam jantares na casa deles algumas vezes por ano para mais de 100 pessoas. E para os amigos mais próximos, que também eram a nata da sociedade, eram algumas vezes por semana. E para conseguir dar conta de tanta gente na casa deles nesses eventos, a família ela comprou uma casa em La Jolla, que é uma região lindíssima, Maravilhosa e incrível. muito perto de San Diego. Na verdade, eu acho que ela não faz parte exatamente de San Diego, como se fosse uma cidade muito coladinha, mas a maioria das pessoas considera um bairro de San Diego, de tão perto que é. E o diferencial de La Jolla é que é um bando de casa de frente pro mar e o litoral ele é muito rochoso, então dá uma aparência muito bonita pro lugar. E lá em La Jolla, os dois viviam o que parecia ser uma família perfeita, sem defeitos. Todo mundo achava que eles eram uma família tipo casal comercial de margarina. Agora aqui tem uma divergência na história mostrada tanto na série quanto na vida real da própria Beth e as alegações da filha mais velha, Kim. A filha mais velha, ela escreveu um livro. Infelizmente ele só tem em inglês, mas a gente vai deixar aqui linkadinho também para vocês acessarem. Mas nesse livro, ela conta que não era nada disso não, tá? Que quando eles moravam em San Diego, as brigas do casal, elas eram constantes e muito violentas. Ela fala, inclusive, no livro que em uma ocasião, a Beth, ela tirou uma garrafa na cabeça do Dan. Enfim, né? A gente nunca vai saber se é verdade ou não. São duas versões para uma mesma história. Só que aí esse casal exemplo mudou completamente e foi por água abaixo quando o Dan, em 1982, contratou para ser assistente dele a Linda Colquena. Linda. This is Linda. Hello? A Linda era uma mulher de 21 anos que já tinha sido aeromoça da Delta Airlines. Ela era uma jovem também muito ambiciosa e de cara já demonstrou algum interesse pelo Dan. E a Beth, gente, ela não era boba nem nada, não. Logo depois da contratação da Linda, ela começou a achar muito esquisito o comportamento do Dan e começou a desconfiar que eles estivessem tendo um caso. E ela confrontou o Dan. Ela não confrontou uma, duas, eles brigavam sobre isso o tempo inteiro. E sabe o que o Dan sempre falava? Ele negava tudo. Ele falava que ela tava ficando maluca, que isso era uma coisa da cabeça dela. E, gente, é aí que entra o gaslighting. Eu já falei um pouco de forma mais profunda sobre o gaslighting e sobre a minha experiência de relacionamento abusivo no nosso vídeo sem spoilers sobre o Homem Invisível. Eu vou deixar ele linkadinho aqui pra vocês acessarem se quiserem. Mas só pra gente voltar nessa discussão e aprofundar um pouco mais aqui, gaslighting é uma forma de manipulação em que a pessoa, ela faz a vítima questionar a sua própria sanidade mental. É um tipo de abuso psicológico, em que é muito normal, inclusive, a pessoa falar: você tá ficando maluca, você tá doida. E
E aí a pessoa não consegue entender como é que ela criou essa hipótese. Se essa hipótese é tão absurda a ponto da pessoa que ela ama chamar ela de maluca, de onde é que ela tirou isso? Então ela deve realmente estar ficando maluca, né? A pessoa começa a duvidar real da sua sanidade mental. Ela frequentemente começa a se sentir muito desacreditada. E isso vai minando a sua autoestima, né? Porque se a coisa que você tinha certeza, na verdade, não existe, é um fruto da sua imaginação, o que mais é fruto da sua imaginação? O que mais você está interpretando de errado na vida? Então esse abuso psicológico, ele é muito poderoso e ele é muito eficiente, mas é algo realmente muito pesado. Você começa a achar que você pirou e que a outra pessoa tem total razão, então. E uma coisa que é muito eficaz e muito poderosa nisso é que você começa a se culpar pela infelicidade do outro. Porque você chega e fala, vem cá, você tá tendo um caso? Aí a pessoa fala, não, claro que não. Lógico que não. Aí você pergunta de novo, você tem certeza que não tá tendo um caso? E aí você começa a brigar tanto e bater tanto nessa tecla que a pessoa que está tendo um caso, sim, ela fala, gente, mas eu não aguento mais isso. Você não vai mudar, não? Vira o disco, mulher. Olha só, assim, não dá. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais viver assim. E é muito ruim. E é tudo culpa sua, porque tá tudo na sua cabeça. Nada disso é real. Só que alerta de spoiler é real sim, tá? E a Beth, gente, ela não ficou assim semanas ou meses. Ela ficou tendo essa briga com Dan por 2 anos. Ela ficava confrontando ele constantemente sobre o possível caso dele com a Linda e ele ficava negando. Imagina como o psicológico dessa mulher não devia estar quebrantado. E aí eu acho que a gente tem que bater muitas palmas pela atuação da Amanda Peet, que tá retratando isso de uma forma tão visceral. Eu vi a série e eu ficava mal. E a cada loucura, entre aspas, que ela cometia, eu vibrava. Eu ficava muito feliz, porque eu falava, gente, essa mulher tá tendo algum tipo de extravasamento, né? Ela tá conseguindo extravasar essa sensação de traição de alguma forma. Então, Amanda Peet, parabéns, você está maravilhosa nesse papel. E aí, em 1985, o Dan finalmente saiu de casa, falou que ele precisava pensar um pouco, e pouco tempo depois ele já entrou com um pedido de divórcio. Então tem uma diferençazinha também na série. E aí foi tudo muito rápido. Meses depois de ele ter entrado com pedidos de divórcio, ele e a Linda assumiram o romance e começaram a morar juntos. E nesse momento que entra o circo que é a mídia. Esse divórcio, ele durou 4 anos. Ele começou em 1985 e só terminou em 1989. E durante esses 4 anos, a mídia se aproveitou de cada pedacinho dele. A Oprah chamou esse divórcio de um dos divórcios mais conturbados da história dos Estados Unidos. Pra você ver como a gente não estava exagerando quando eu falei que eles eram muito ricos e muito influentes. E uma coisa que pesou muito negativamente pra Beth é que durante o período do divórcio deles, o Dan, ele era o presidente da Bar Association de San Diego. O que isso significa? É como se o Dan, ele fosse o equivalente ao presidente da OAB da cidade de San Diego. Ou seja, ele era a maior autoridade da OAB. Só que não é OAB, né? É ELA de San Diego. E isso explica muito por que a Beth não conseguia de jeito nenhum encontrar um advogado para representar ela no divórcio. Porque você imagina que advogado ia querer pegar um caso de divórcio contra o presidente da OAB, ou seja, o presidente da sua própria classe laboral. Ninguém é louco de fazer isso, né? E lógico que a mídia entrou novamente aí nesse circo que ela montou. E cada lado do divórcio ficava acusando um que o outro tinha cometido alguma coisa. Então a Beth acusava que ele ficava atrapalhando ela conseguir um advogado, usando a influência dele para que nenhum advogado a contratasse. O Dan ficava acusando a Beth de deixar recados super mal educados, xingando muito a Linda e ele. E aí, gente, entra uma acusação aqui que me dá vontade de, sei lá, é perda total na fé da humanidade quando eu ouço isso. Isso, inclusive, também é retratado na série. O Dan, ele embasou a sua defesa de querer ficar com a guarda permanente das crianças com a seguinte justificativa. Ele ficou acusando a Beth de ficar abandonando as crianças com ele. E por isso ela seria uma péssima mãe. Deixa eu ver se eu entendi isso direito. Vamos ver se a gente tá pulando aqui alguma coisa ou se a gente realmente entendeu o que o Dan tá querendo dizer. O Dan tá querendo dizer que você, pai de uma criança, se a sua esposa deixa os seus filhos com você,
Ela tá abandonando os filhos dela? Que mundo errado é esse que a gente vive, em que um pai consegue ir perante a corte e falar que uma mãe que joga os filhos com ele, os filhos dele, tá abandonando os filhos? Quer dizer, a obrigação de cuidar dos filhos é só da mãe? Abandonar, gente, pressupõe o desamparo das crianças. Agora, se você tá falando que deixar os seus próprios filhos com você mesmo é abandonar as crianças, você tá querendo dizer então que você é um incompetente? Você tá falando que ela ficar com você é a mesma coisa que a criança ficar desamparada? Ele conseguir falar isso e utilizar isso como argumento para ter a guarda das crianças. Isso fica entalado na minha garganta, gente. Eu não consigo nem conceber como um pai acha que as crianças ficando com ele estão sendo abandonadas pela mãe. Isso vem de uma construção muito machista da família tradicional, né? Que não é só a família tradicional brasileira, gente. Família tradicional do mundo inteiro, de que o pai tem que viver, vencer a vida, prover pela família, sustentar, trabalhar, e a mãe tem que ficar em casa falando sim senhor, lavando a roupa, cozinhando, cuidando das crianças. Falar disso me deixa muito irritada. Gente, inclusive comenta aqui pra gente, aqui embaixo, se vocês também acham que deixar o filho com os pais é abandonar as crianças. E nesse meio tempo, a Beth, ela começou a receber umas mensagens meio que assustadoras na caixa dela. Uma das mensagens falava o seguinte: deve matar você vendo esses dois juntos. Come o seu coração, piranha. E aí, lógico que a Beth, vendo essa mensagem, ela atribuiu a Linda como a escritora dessa ameaça. Como se a própria Linda quisesse instigar a Beth, como se ficasse brigando realmente com a Beth. E aí não tem como saber, né? Não tem como saber, primeiro, que isso realmente seja verdade. E segundo, se isso era verdade, não dá pra gente saber se de repente era realmente uma rixa entre essas duas mulheres, por uma ser amante e a outra não, ou se era também uma estratégia de defesa. Porque cada vez mais que a Beth mordesse essa isca e fizesse algo absurdo, Que sim, ela fazia? mais o Dan ia conseguir retratar ela como maluca, como louca. E era tudo isso que ele queria pra deixar ela sem nada nesse divórcio. No final das contas, começaram a sumir algumas coisas da casa do Dan e da Linda, e o Dan conseguiu uma ordem judicial que proibia a Beth a entrar na casa dele. Então a Beth, quando ela ia deixar as crianças ou buscar as crianças, coisa que ela só podia fazer com o consentimento dele, ela tinha que ficar do lado de fora enquanto as crianças saíam. Só que a cada provocação, ela não conseguia. Ela invadia a casa, ela quebrava coisa. Tem relatos nas entrevistas de que ela teria quebrado espelho na casa do Dan e teria também pegado uma torta e sujado a cama do Dan e da Linda. E isso é uma coisa, inclusive, que aparece até na série. Eu não consegui confirmar que ela de fato teria jogado o carro dela contra a casa do Dan e que isso teria ocasionado ela a passar 3 dias no manicômio. Isso sem ordem judicial. Apenas o Dan mandando um plá pros policiais que pegaram ela em casa. Se vocês conseguiram checar essa informação, deixa aqui nos comentários pra gente. E finalmente, no meio desse processo de divórcio, o Dan, pela primeira vez, assumiu pra Beth que sim, ela estava certa o tempo inteiro. Sim, ele sempre teve um caso com a Linda. Ela nunca foi maluca, em nenhum momento. Eu acho que isso deve ter tirado um peso da Beth, né? Porque depois de 2 anos de você achar que estava ficando doida, a pessoa falar, admitir que desde lá do início, desde 1982, assim que ele contratou, já começou a pegar. Eu acho que isso trouxe alguma sensação de tô recuperando minha sanidade. E aí, no final de 1989, o divórcio deles foi finalmente finalizado e o Dan conseguiu a guarda integral das crianças. Não houve guarda compartilhada. E pior, a Beth só ia conseguir ficar com os filhos finais de semana e feriados alternados com a autorização do Dan. Ou seja, ele podia mudar de ideia. Todo o patrimônio deles foi dividido. O juiz chegou à conclusão de que, por todo o tempo em que ela foi sustentada pelo Dan, quando dividiu por 2 o que cada um tinha, no final das contas, pra ela, a parte dela era só o equivalente a $23 mil. Porque o resto do patrimônio milionário dele era tipo dívida, entendeu? Que ela tinha com ele. Foi descontando o valor da metade dela. E o juiz também deferiu uma pensão vitalícia pra ela de $16 mil por mês. Essa parte não achei ruim, não. E aí, em 22 de abril também de 1989, só 10 dias depois de quando Dan e Beth completariam 20 anos de casados, se eles estivessem juntos, o Dan e a Linda se casaram. Isso com certeza foi um golpe enorme pra Beth. E a gota d'água de 89 foi quando, no dia 4 de novembro de 1989, ou seja, na véspera dos crimes, o Dan mandou uma mensagem, uma correspondência pra Beth, ameaçando tirar o direito de visitação dela. Tá,
acho que eu não quero mais deixar você ver nossos filhos, não. Isso pra Beth, uma mulher que sempre foi uma mãe excelente. Isso é algo que todos os filhos, apesar do que ela fez, concordam. Eles todos falam que ela era uma boa mãe. E aí, no dia 5 de novembro de 1989, numa madrugada, ela pegou uma arma, foi em direção à casa e disparou contra a Linda e o Dan. A Linda morreu na hora e o Dan, ele ainda tava vivo. Ele tava ali agonizando, ela pegou o telefone, puxou o telefone da tomada, né, desinstalou o telefone e saiu correndo pela casa, pra impedir que ele pedisse socorro. Apesar disso, ela caiu em si e se entregou pra polícia. Em momento nenhum, ela negou os crimes. Só que o que ela dizia é que, na verdade, ela tinha sido induzida a cometer aqueles crimes por todo o abuso psicológico que ela sofreu. E olha, tinha muita gente que tava com ela nesse sentido. A Beth, ela teve que passar por 2 julgamentos, porque o primeiro julgamento, o júri, ele julgou inconclusivo. Ou seja, eles decidiram que não tinha provas suficientes para saber se a Beth tinha premeditado ou não a morte dos dois. Isso porque muitas mulheres, principalmente mulheres divorciadas, donas de casa, que estavam a favor da Beth. Ela quase que se tornou como um mártir para essas mulheres. Basicamente, a Beth ela criou ali um fã-clube pra ela. E a mídia, que já tinha em exaustão mostrado o divórcio dos dois, quando ela assassinou a Linda e o Dan, a mídia então, nossa, ficou muito feliz. Foi exaustivamente televisionado e inclusive foi o primeiro julgamento de San Diego a aparecer na Court TV. Court TV é uma emissora de televisão nos Estados Unidos que fica emitindo julgamento de júri. Apesar do primeiro julgamento ter sido julgado inconclusivo, a Beth não teve a mesma sorte no segundo julgamento. O júri achou que ela foi culpada por duplo homicídio doloso, ou seja, ela foi culpada por 2 homicídios dolosos, que é quando a pessoa tem intenção de matar. A pena dela foi a mínima de 32, podendo passar o resto da vida na cadeia. Em 92, no mesmo ano do julgamento, ela foi na Oprah e fez uma entrevista com a Oprah. A gente vai deixar aqui linkadinho pra vocês na descrição também. Atualmente ela tá presa e ela tentou aplicar pra liberdade condicional em 2010, 2011 e 2017, mas sempre foi negada. Agora ela só pode aplicar de novo em 2032. Nessa data, ela já vai ter 84 anos. Mom is a gun. Gente, então vamos lá, pra finalizar. A Beth, ela é uma vítima ou ela é uma assassina? O que vocês acham? Eu acho que, obviamente, ela é uma assassina. Isso, até ela própria, ela admite. Ela matou, sim, o Dan. E eu acho que até mais grave que isso foi ela ter matado a Linda. Porque a gente não sabe, nunca foi comprovado se a Linda realmente ficava ameaçando ela e provocando ela. E lógico, foi muito errado o que a Linda fez. A Linda se envolveu com um homem casado. Agora, de você cometer algo errado desse nível a você ser assassinada, não dá pra gente falar que a Beth tinha razão, realmente, de ter matado 2 pessoas. Por mais péssimo que seja o Dan, nada justificaria ela assassinar ele. Agora, a gente entender essa história dela, eu acho muito útil pra gente pensar qual é o limite do ser humano, né? Os advogados, quando trabalham na esfera penal, e os defensores públicos que trabalham com crime, eles costumam falar que homicídio é um crime que qualquer pessoa pode cometer, dependendo das circunstâncias. Ainda que seja por legítima defesa, a gente não tá totalmente isento de algum dia cometer um crime tão horrendo assim, né? A questão é os limites de cada um. Então esse caso, ele ficou muito em voga na mídia e fez muitas pessoas questionarem até que ponto a justiça, ela é justa para as mulheres à época que se divorciavam. É justo você tirar tudo da pessoa? É justo só porque o marido dela é advogado, ela não conseguir pegar nenhum advogado para defesa dela? É justo uma mãe que nunca maltratou, nunca bateu, nunca castigou de forma bruta, nunca fez nada com relação aos seus filhos, perder completamente a guarda das crianças e ficar condicionado o direito de visita à vontade do marido? Do ex-marido? Então esse caso mostrou muito pra gente a disparidade de armas, né, entre homens e mulheres, como a justiça trata de forma muito diferente homens e mulheres. E isso pode sim ter contribuído para ela chegar no limite de matar alguém, quase como se ela não tivesse mais nada a perder ali. Eu acho inclusive bem estranho ter sido negada a liberdade condicional dela durante todos esses anos, porque inclusive um filho dela fala isso. O Dan, em uma entrevista, ele fala que ele achou estranho nunca terem concedido a condicional da mãe, porque as únicas 2 pessoas que eram um perigo, essas 2 pessoas já morreram. E esse foi o nosso vídeo enorme sobre a história real da Betty Broderick. Eu quero saber o que vocês acham. Vocês acham que ela é culpada? Vocês acham que ela é inocente? Deixa pra gente aqui nos comentários. E se você gosta de
de True Crime, essas histórias de crimes reais e querem mais delas aqui no canal? Comenta aqui também pra gente ver se faz mais sobre isso. Um beijo e até a próxima!